Olá, eu sou Alex, homem trans, bissexual e colaborador do Coletivo Bill. Olá, eu sou Yasmine, militante feminista e colaboradora do Coletivo Bill. E esse é mais um J-Build, O seu jornal LGBT. Se você nos assiste toda quarta-feira às 19h30 na TV Caravelas, descobrindo Descobrindo um um novo jeito de fazer televisão, televisão. reveja essa e outras edições no canal do YouTube do Coletivo Bill. Se você nos assiste pelo YouTube, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. E acione o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Então vamos começar com as notícias. A história do casal de mulheres que enganou a Igreja Católica para se casar em 1901 inspira um filme. Marcela e Elisa se conheceram em 1880 e se apaixonaram. Mas a família de Marcela foi contra o relacionamento. Elas simularam um afastamento, mas mantiveram contato. Em 1901, Marcela estava grávida e ambas resolveram se casar. Elisa vestiu um terno e, com corte de cabelo curto, se passou por Mário, com conhecimento da noiva. Na personagem Mário, Elisa disse que era filho de pais ingleses protestantes e queria se converter ao catolicismo. Foi batizado e, no mesmo dia, se casou com Marcela em uma igreja católica na Espanha. Mas elas foram descobertas. O caso foi parar na imprensa com a notícia de capa que dizia um casamento sem um noivo. A polícia decretou um mandado de prisão e ambas fugiram para a Espanha, da Espanha para Portugal. Lá, Elisa virou Pepe, mas 2 meses depois foram descobertas e presas. A imprensa portuguesa, contudo, ficou do lado delas, bem como parte do público. Antes de serem deportadas, foram inocentadas e fugiram para a Argentina. O casal e sua filha desembarcaram na Argentina, onde Elisa passou a se chamar Maria. Lá se casou com um homem, mas o casamento não deu certo e ele a denunciou por ter casado por motivos fraudulentos. Não se sabe o que aconteceu com ambas depois disso, mas sua história agora inspira um filme que retratará o primeiro casamento católico de duas mulheres. Ainda que o casamento civil hoje seja permitido a pessoas do mesmo gênero, o preconceito persiste e ainda faz com que muitas pessoas se escondam, como Elisa e Marcela se viram obrigadas a se esconder. Falando em mudanças na forma como a justiça reconhece nossos direitos, o STF colocou fim à necessidade de que saberes científicos chancelassem a identidade de gênero das pessoas trans. Em decisão histórica, o Supremo Tribunal reconheceu o direito das pessoas trans identificarem o seu nome e gênero no registro civil, sem necessidade de cirurgias, laudos ou mesmo autorização judicial. A íntegra do acórdão ainda não foi publicada, apenas o resumo da decisão. Possivelmente, o Conselho Nacional de Justiça normatizará a matéria, como fez no caso da união estável entre pessoas do mesmo gênero e com o casamento civil, que se tornaram possíveis após decisão do STF em 2011. Mas não será preciso esperar a normatização por parte do CNJ. Após a publicação, bastará que a pessoa trans se dirija ao cartório para retificar os documentos, caso queira. Depois de STF garantir o direito à retificação do nome e gênero de pessoas travestis e trans, sem cirurgias, laudos ou decisão judicial, para quem não quiser retificar o nome no cartório, o TSE aprovou o uso do nome social de candidatas, candidatos e candidates na urna. E esse é o ano em que as lutas trans estão se concretizando. A Universidade Federal do Sul da Bahia é a primeira do Brasil com cotas para trans e travestis. A reserva segue o modelo supranumerário, ou seja, as cotas para indígenas, quilombolas e trans ou travestis são associadas quando esses grupos não têm representantes entre as pessoas selecionadas da ampla concorrência e das escolas públicas. Pelo edital, cada um dos grupos citados tem direito a uma vaga em cada colégio universitário. Além disso, para garantir o acesso reservado, as candidatas devem ter feito todo o ensino médio na rede pública do ensino. Falando em boas notícias, Theodora Vasques finalmente foi solta. O caso dela é emblemático na luta contra a criminalização do aborto. Theodora Vasques foi presa em El Salvador em 2007 após dar à luz a uma criança morta. Ela sentiu fortes dores enquanto trabalhava e teve um parto prematuro, no qual a criança nasceu sem vida. Mesmo sem qualquer indício de que ela havia feito um aborto, foi imediatamente presa e sentenciada a 30 anos de prisão por homicídio qualificado. El Salvador tem leis muito duras contra a interrupção da gestação. Lá, quando uma mulher sofre um aborto espontâneo, é colocada sob suspeita. Muitas vezes são acusadas de homicídio ou homicídio qualificado, o que pode resultar em até 50 anos de prisão. A libertação de Theodora é um passo importante para tentar mudar as rígidas regras do país em relação ao aborto, mas ela ainda não foi inocentada.
Gonzalez. E nas notícias gringas, estudante americana de origem cubana Emma Gonzalez, de 18 anos, bissexual e ativista LGBT, se tornou a principal voz do movimento anti-armamentista nos Estados Unidos. Ela viralizou com um discurso pedindo controle de armas, no qual falou do medo e da dor de quem viu colegas morrerem em tiroteio na escola. Ela ainda enfrentou Trump e perguntou quanto dinheiro ele recebeu da NRA, que é a Associação Nacional de Rifles de lá. É a força da mulher bissexual sapatão. Semana passada lutamos no 8 de março contra o machismo e pelo restabelecimento dos nossos direitos. Falando sobre o primeiro ponto, Pesquisa comprova que a divisão de tarefas domésticas está errada na maioria dos lares. os homens devem fazer a limpeza das casas, pois são resistentes aos produtos de limpeza que adoecem as mulheres. Lembramos que a pesquisa é feita em uma ótica cisgênera. Outra notícia que merece ser disseminada vem lá do Piauí. O Estado criou o aplicativo Salve Maria, que permite que enviem vídeos, fotos e textos com informações sobre o agressor e a vítima. O aplicativo tem ainda um botão do pânico, que emite alerta com a localização para a central policial que desloca a viatura mais próxima para atender a ocorrência. Ações como essas têm ajudado a reduzir o número de feminicídios no Piauí, que é o estado que mais registra crimes como esse no país. Nas ações do 8 de março, o golpe machista também foi objeto de denúncia. E uma boa notícia que antecedeu as lutas foi a de que o documentário sobre o golpe de 2016 conquistou o grande prêmio do público do Festival de Berlim. Falando em conquistas na Europa, é importante destacar a vitória do movimento bissexual inglês no caso de Horatia Edwards, segundo noticiou o coletivo B-Side. O jamaicano de 33 anos, que lutava 3 para se manter na Inglaterra, conseguiu finalmente permissão para permanecer e trabalhar no país. Horatia chegou à Inglaterra após sua sexualidade ser exposta por sua esposa, com quem vivia em Antigua. A revelação o colocou em risco em seu país, já que atos considerados indecentes entre homens, além de sexo anal entre pessoas de qualquer gênero, são crimes na Jamaica, país que tem também um alto índice de violência contra a população LGBT. O jovem buscou asilo na Inglaterra, onde a sua família vive, em razão de correr risco de vida na Jamaica, mas o juiz negou o pedido, dizendo apenas que ele havia sido desonesto em relação à sua sexualidade. Segundo informações do coletivo B-Sides, tal alegação provavelmente se deve ao fato de que Horatia tornou-se pai na Inglaterra, o que seria motivo para que fosse considerado heterossexual, já que se envolveu com uma mulher. Bifobia é o nome disso. Começou então uma longa luta para conseguir permanecer no país. Horatia chegou a gravar um vídeo no qual fez sexo com o namorado, situação humilhante a que recorreu para tentar provar sua bissexualidade para o governo. Quanto mais o caso de Horatia ganhava notoriedade, mais risco ele corria caso fosse deportado, pois mais sua bissexualidade se tornava conhecida na Jamaica. Ele passou períodos preso em centros de detenção para imigrantes ilegais e viu sua saúde mental se deteriorar no período. Por 2 vezes foi ordenada sua deportação, que só não aconteceu pois organizações inglesas, principalmente a Leeds No Borders, voltada à defesa de imigrantes, realizaram campanhas para que as pessoas telefonassem, protestando a companhia aérea na qual ele seria embarcado. A Leeds No Borders foi fundamental na visibilidade internacional do caso de Horatia, que foi inclusive sujeito de 2 documentários curtos, State of Limbo, sobre sua atuação jurídica indefinida e o risco de deportação, e Judgment Day, gravado no dia de uma de suas audiências judiciais. Após anos de batalha contra a bifobia, o racismo e a xenofobia, Horatia finalmente pode respirar aliviado. E falando em bifobia e ações do movimento no sentido de formar uma rede de informações e apoio, a gente conversou com Natasha Avital, do coletivo B-Sides, e com Camila Mendonça, psicóloga ex-apresentadora do Papo de Cinema e coordenadora do GT Gênero e Diversidade do Vale do Aço. Confiram. Meu nome é Natasha, eu sou do B-Sides, que é um coletivo bissexual, e eu vou falar um pouco sobre um projeto que a gente tem, que é um cadastro de terapeutas com preparo para atender pessoas bissexuais, né? Ou pessoas que têm atração, que têm relações com mais de um gênero, independente do nome que elas adotam para si, se é bissexual, se é pansexual, se elas não adotam nenhum nome, enfim. Porque a gente viu na nossa atuação verdadeiras histórias de horror de pessoas que tiveram a sua atração por mais de um gênero
é tratada por profissionais da psicologia, da psiquiatria, como sintoma de transtorno mental. Pessoas que receberam diagnósticos de transtornos como transtorno borderline, transtorno bipolar, né? Doenças que estão ligadas a um senso instável de identidade e a um comportamento sexual de risco, ou com muitos parceiros, com pessoas desconhecidas, enfim, aqueles estereótipos ligados à bissexualidade. Nós vimos, né, também casos de pessoas que realmente têm esses transtornos e têm a sua bissexualidade tratada como sintoma, né, ouvindo coisas como: quando a gente acertar a dose do seu medicamento com a bipolaridade, esse negócio de bissexualidade vai passar. Ou você acha que é bissexual por causa do estupro que você sofreu. A meta da terapia é descobrir se você é hétero ou lésbica. Né? Além de pessoas que ouviram que bissexualidade não existe, cujos psicólogos tentaram convencê-las de que, na verdade, elas eram lésbicas, ou gays, ou hétero. E por conta disso, a gente começou esse cadastro para que as pessoas bis saibam onde elas estão seguras, né, para levar suas demandas e não serem patologizadas, não sofrerem mais violência. E a gente recebe, então, indicações de pessoas bissexuais, de pessoas dissidentes em geral, que indicam psicólogos profissionais que elas acham que têm esse preparo. Ou o próprio profissional pode entrar em contato com a gente e dizer: olha, eu acho que eu tenho preparo para lidar com esse tema por causa disso, disso e daquilo. Então, a gente recebe essas indicações pela página do B-Sides, no Facebook, ou pelo nosso e-mail, que é coletivobsides@gmail.com. Esse cadastro está no nosso site, que é bsides.com. Se vocês procurarem nas publicações da página, vocês também encontram a postagem que a gente fez apresentando o projeto e linkando o cadastro no nosso site. E na página e no site está explicadinho o que a gente pede exatamente. A gente pede que, se possível, indique o telefone do profissional, o seu endereço, o seu número de CRP, se for possível. E uma breve explicação de por que você acha que aquele profissional tem esse preparo, ou, no caso do profissional, por que ele mesmo acha que tem esse preparo. E todos os links vão estar na descrição do vídeo, de como entrar em contato com a gente e de onde está esse cadastro. Nós temos, se eu não me engano, dados já de 4 estados brasileiros. E é isso, a gente conta com vocês para fazer esse projeto crescer. Obrigada. Mendonça, psicanalista. Eu atendo na cidade de Patinga, Minas Gerais, e eu faço parte da lista feita pela B-Sides, né, de psicólogas, psicólogos, terapeutas que se colocam a serviço de um atendimento não bifóbico. Para entrar nessa lista, a Fernanda Coelho, do Coletivo Bio, me procurou, me falou da lista, da proposta, a importância que ela tem. E claro, eu não hesitei em fazer parte, porque nesse cenário que a gente vive hoje, de guerras, violências, discurso do ódio, falta de comunicação entre pessoas, isso também chega na minha área profissional, que é a psicologia, porque nós vemos vários colegas com comportamentos que ferem os direitos humanos, como, por exemplo, a questão da cura gay, ou tratar a bissexualidade como um caso de transtorno mental, sendo que a gente não trata a bissexualidade e muito menos vai classificar ela como um transtorno mental. Ou se não, em muitos casos, de chegar para a pessoa bissexual e fazer um atendimento em que a pessoa tem que se escolher se ela é lésbica ou se ela é hétero. E a psicologia, ela nunca se colocou nesse lugar de curar nada e muito menos fazer a pessoa decidir a orientação dela. Então, é importante a gente falar sobre isso. E se você estiver fazendo um atendimento com algum profissional e esse tiver tido um comportamento antiético, você pode denunciar esse profissional no Conselho Regional de cada estado. Se você for no Google, você consegue acessar super fácil. Você coloca lá, Conselho Regional de Psicologia, Minas Gerais. É o primeiro link que aparece.
Conselho Regional do Rio de Janeiro. Também vai ser o primeiro link. E assim, de cada estado que você morar. E nós, da profissão, nós temos que manifestar em relação a isso e dizer que não é bem assim que a banda toca. Até porque nós temos uma resolução, a 001/99, que diz justamente da atuação de psicólogas e psicólogos em relação à questão da orientação sexual. E ela é bem direta no que nós temos que fazer, que é ter um atendimento com base na ética, sem preconceito, sem discriminação, e a gente tem que fazer justamente ao contrário ao que visam alguns profissionais com abordagens assim escandalosas. Nós temos que ter a promoção do bem-estar das pessoas que nos confiam suas histórias, né? Então nós temos que contribuir para a sociedade em relação a uma reflexão em relação ao preconceito, para quem sabe assim a gente consiga diminuir, né, e até quem sabe acabar com a questão da discriminação com as pessoas bissexuais. Então, quem for de Ipatinga, saiba que estou à disposição para atender você, e abraço a todas e todas que estão acompanhando essa edição do J-Beauty. É isso aí, obrigada meninas, seguimos na luta contra a bifobia. Ainda na pegada bi, Carol Conká afirmou em entrevista: "Nós não somos bagunça", em referência à sua bissexualidade. E também arrasou foi o Oscar 2018. Teve fala a favor de imigrantes. Teve denúncia contra acobertamento de assédio por parte de Hollywood, com direito a apresentador dizendo que o melhor homem é a estatueta do Oscar. Sempre sabemos onde estão suas mãos e não tem pênis. E uma mulher transexual subiu ao mais alto posto de premiação com a vitória do filme chileno Uma Mulher Fantástica, que levou o Oscar de melhor filme estrangeiro. O filme conta a história de Marina, garçonete trans, que tem o sonho de ser cantora de sucesso, vivida pela atriz Daniela Vega, também transexual. O filme Me Chame Pelo Seu Nome também foi premiado com a estatueta de melhor roteiro adaptado, e não deve ter agradado LGBT-fóbicos de plantão. Falando no mundo das artes, essa semana tem LGBT no papel. Confiram. Bom pessoal, eu sou o Vinícius Siman e esse é mais um LGBT no Papel. Para quem achou que eu não voltaria, eu voltei com tudo. Nessas férias eu fiz várias leituras, releituras inclusive, e muitas delas eu vou trazer aqui para o quadro. Então é imperdível essa nova temporada de resenhas e entrevistas. Tem novidade vindo por aí. Resenhas e entrevistas especiais aqui para o J-Beauty. O melhor da literatura LGBT você vê aqui. E o primeiro livro que eu quero falar neste ano é um livro incrível de um filósofo existencialista francês chamado Jean Genet. O livro é Diário de um Ladrão. O título é bem sugestivo, né, como vocês podem observar. Mas não é só o título não para por aí. Esse livro, ele quebra todos os paradigmas e quebra todos os conceitos que a nossa sociedade ocidental tem. Esse livro é uma afronta constante. Você se depara com um autor rebelde, com um autor até inescrupuloso em determinados pontos, mas com uma beleza tamanha. Esse livro, Diário de um Ladrão, de Jean Genet, fala sobre a biografia, é uma autobiografia do próprio filósofo, em que ele fala dos seus anos de juventude. Ele se envolveu com roubos, miséria, a vida dele foi muito conturbada, a juventude dele foi muito conturbada. E ele traz conceitos extremamente instigantes sobre a homossexualidade, sobre a traição e sobre a prostituição. É incrível a forma como Genet
estabelece conceitos polêmicos como esses de uma maneira singela, às vezes até banal, ou às vezes apoteótica também. Bom, Jean Genet ficou para a história da literatura moderna, não só francesa, como também do mundo inteiro. Ele era amigo de dois filósofos que são nossos conhecidos, que é o Jean-Paul Sartre, o mestre do existencialismo, e Castor, para quem esse livro está dedicado. Quem é Castor? Castor era um apelido íntimo que os existencialistas davam para ninguém mais, ninguém menos que Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir era o Castor. Então, esse livro, ele trata de temas absolutamente asquerosos, de uma forma tão lírica, e trata de temas tão bonitos, tão elevados e poéticos, como, por exemplo, o amor, de uma forma tão asquerosa, que me soa muito como Camus, outro existencialista. E o lirismo de Genet é muito comparável, sem dúvida alguma, ao típico francês Gustave Flaubert e também ao russo Ivan Turgenev. Enfim, esse é um livro imperdível. Eu vou ler aqui um trechinho para deixar vocês com o gostinho da obra. A têmpora sangrou. 2 soldados que acabavam de brigar por um motivo que haviam há muito esquecido. O mais moço caiu, a têmpora arrebentada pelo punho de ferro do outro que olhou o sangue escorrendo, tornando-se um tufo de prímulas. Rapidamente a floração se espalhou. Invadiu o rosto, que logo se cobriu de milhares dessas flores comprimidas, roxas e suaves como o vinho que vomitam os soldados. Enfim, todo o corpo do jovem caído na poeira não passou de um montículo cujas prímulas cresceram bastante para serem margaridas visitadas pelo vento. Apenas um braço permaneceu visível e agitou-se. Mas o vento mexia todas essas plantas. O vencedor logo passou a ver apenas uma mão que dizia o desajeitado sinal do adeus e da amizade desesperada. Por sua vez, aquela mão desapareceu, tomada no terreno florido. O vento cessou lentamente contra a vontade. Obscureceu-se o céu que iluminava antes o olho do jovem soldado brutal e assassino. Ele não chorou. Sentou-se naquele montículo em que seu amigo se tornara. O vento soprou um pouco, mas um pouco mais fraco. O soldado fez o gesto de afastar os cabelos dos olhos e descansou. Adormeceu. O sorriso da tragédia ainda é comandado por uma espécie de humor em relação aos deuses. O herói trágico zomba delicadamente do seu destino. Realiza-o tão gentilmente que o objeto desta vez não é o homem, mas os deuses. Absolutamente incrível, né? Então, Jean Genet fala de coisas tão abjetas que muitas vezes os grandes literatos veem com uma certa repulsa e desconsideram tais objetos na literatura. E Jean Genet faz com que esses literatos, com que as opiniões desses literatos sejam jogadas água abaixo. Jean Genet, além de reformular a ideia de uma literatura bela, de uma literatura harmoniosa e lírica, ele fala de toda a sua trajetória, de toda a sua luta como um homem pobre, como um homossexual, numa época em que isso estava começando apenas a se aflorar, e o movimento das sufragistas também estavam começando a se aflorar apenas. Então, Jean Genet viveu uma época muito difícil para pessoas como nós.
e ele transformou todo o seu sofrimento, todas as suas angústias em beleza e em poesia. Esse livro é um romance, mas não abandona a poesia em momento algum das suas quase 300 páginas. Bom, pessoal, esse foi o LGBT no papel de hoje. Então, se você tem algum livro que quer que eu leia aqui e que eu faça a resenha, é só você comentar no nosso canal do YouTube ou nos enviar um e-mail que provavelmente vai estar aparecendo aqui. Então, é isso. Eu conto com vocês no próximo LGBT no papel e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Não se esqueçam de recomendar os livros, viu? JBeauty, o seu jornal LGBT. TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão. É isso aí, né, gente? As ideias existenciais sempre nos melhores livros. Saindo do mundo das artes, uma boa notícia é que a Justiça Global denunciou o Brasil à ONU e OEA por intervenção militar no Rio. Ainda sobre esse abuso, artistas e ativistas do movimento 342 Artes se reuniram novamente por uma causa. A turma se reuniu para falar sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro e lançaram um vídeo contra a medida, denunciando que se trata de uma farsa. Outra boa notícia foi que o primeiro dia de aula da UNB contra o golpe, iniciativa já copiada pela Unicamp, UFAM e o FJF, foi marcado por alvoroço da imprensa, mudança de local por motivos de segurança e lista de espera por lotação. Fora Temer! O material da disciplina está disponível online. Acesse o link na descrição do vídeo no nosso canal do YouTube. E para finalizar, notícias para jornalistas. Instituto Patrícia Galvão financiará reportagens inovadoras sobre direitos a aborto e saúde, com R$10.000. Edital na descrição do nosso vídeo. E este foi mais um JBeauty, o seu jornal LGBT. Até a próxima. E aí galera, meu nome é Lairan, eu tenho 23 anos, sou militante, sou homem trans e vim aqui falar para vocês um novo quadro que vai estar dentro do jornal do JBeauty. O nome do quadro é Vitrolando, vai ser um bate-papo, um rolê meio com música e uma trollagem básica. Na próxima quarta-feira, às 19h30, na TV Caravelas e também no YouTube, no Coletivo Bill. É só entrar lá, Coletivo Bill, tá? Mesmo horário, mesmo local, hein, beleza? Dá tchau.